O povo finalmente estava livre. Após séculos sob o chicote e o sol escaldante, o impossível havia acontecido diante de seus olhos. As correntes foram quebradas. Mas a liberdade recém-conquistada seria testada de forma cruel. Enquanto caminhavam pelas areias implacáveis do deserto, um vazio se abria diante deles. Sem mapas, sem bússolas, sem saber para onde iriam ou como sobreviveriam dali para frente. O deserto é um lugar de silêncio, mas esse silêncio estava prestes a ser quebrado. Uma nova ameaça, vinda do passado, se aproximava rapidamente. No palácio do Egito, o silêncio era de morte. O faraó havia mudado de ideia. O remorso não era pelo que fez ao povo, mas pelo que havia perdido. Tomado por um sentimento tóxico de raiva, de dor e de uma perda irreparável, ele olhou para o trono vazio de seu herdeiro e indagou em um grito: "O que foi que nós fizemos? Como deixamos ir aqueles que nos serviram?" Movido pelo orgulho ferido e pelo ódio, ele tomou sua decisão final. Não havia mais espaço para diplomacia, apenas para força. Ele reuniu a elite do seu exército. Mandou preparar seus carros de guerra mais velozes. O brilho do bronze e o bater das lanças ecoavam como um presságio. Ele partiu atrás do povo de Israel. Para ele, nada mais importava. Ele sentia que não tinha nada a perder, pois o seu tesouro mais valioso, seu próprio filho, já não respirava mais. Enquanto isso, alheio ao perigo imediato, o povo seguia sua jornada de esperança. Até que, ao olhar para trás, o horizonte começou a mudar. Uma densa nuvem de poeira subia ao céu. O som metálico dos carros e o relinchar dos cavalos de guerra começaram a tremer o chão sob seus pés. Não havia para onde correr. Não havia onde se esconder. O pânico se tornou absoluto. Homens e mulheres, tomados pelo desespero, chegaram a se arrepender da própria liberdade, em gritos de agonia, questionaram: será que não seria melhor ter ficado? Por que nos trouxeram para morrer neste deserto? Mas, no meio do caos e dos gritos de terror, Moisés se levantou. Sua postura era diferente. Ele não olhava para a poeira do exército, nem para a profundidade do mar. Sua fé era uma rocha que não se abalava com o vento do desespero. Seguindo a voz que falava ao seu coração, ele ergueu a voz e disse ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes, e vejam com seus próprios olhos o livramento que o Senhor trará hoje. Os egípcios que vocês veem agora, nunca mais os verão. O que parecia ser o túmulo de uma nação, estava prestes a se tornar o palco de um milagre sem precedentes. Então, a voz de Deus ecoou como um trovão na mente de Moisés. Diga ao povo que marche. Erga o seu cajado, e estenda a mão sobre o mar. Moisés obedeceu. No momento em que sua mão se estendeu sobre o abismo líquido, o impossível aconteceu. Um
vento impetuoso começou a fustigar as ondas. Algo fora do comum, assustador e magnífico ao mesmo tempo, começou a se desenrolar. As águas se dividiram. Elas se levantaram como muralhas de cristal de cada lado, desafiando a gravidade. E ali, onde antes só havia profundidão, um caminho de terra seca surgiu no meio do mar. Sem acreditar no que viam, misturando adoração e um medo reverente, o povo começou a atravessar. Um a um. Milhares de pés tocando o solo que antes estava escondido sob as águas. O chão estava seco. As águas, contidas por uma mão invisível. Era Deus abrindo uma estrada onde a lógica dizia que não existia saída. Mas o exército do faraó, em sua arrogância cega, não recuou. Eles entraram no mar, seguindo as pegadas do povo, acreditando que o caminho também era deles. A perseguição continuava entre as muralhas de água. Quando o último israelita pisou na areia da outra margem, Deus falou novamente: Moisés, estenda a mão sobre o mar. E, naquele exato momento, um milagre deu. Por que quando não há caminho, Deus faz um? Mas a jornada não havia terminado. No horizonte do deserto, novos desafios aguardavam. E agora, eles sabiam que não caminhavam sozinhos.